Então, recebemos nos nossos estúdios da Rede Vale Norte o pastor Christoph Kaiser, da Igreja Luterana de Ibirama, a Igreja de Confissão Luterana no Brasil, né? E hoje nós vamos falar sobre os 200 anos da presença luterana no Brasil. Bom dia, pastor. O que representa essa presença no Brasil, que vem junto com os primeiros imigrantes, né? Bom dia, pessoas que acompanham toda a programação da Rede Belos Vales. Sim, esse ano 2024 é um ano especial, marcamos 200 anos de presença da Igreja Luterana no Brasil. É uma igreja que chamamos dentro do conjunto das igrejas, igreja de imigração, né? De fato, vem para cá a tradição da Igreja Luterana com os imigrantes europeus, principalmente alemães, e ressalto que são duas as comunidades que deram início à história da Igreja Luterana no Brasil. A primeira delas no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo, onde a comunidade lá foi fundada em 3 de maio de 1824. E a segunda comunidade foi em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, cuja fundação foi em 25 de julho de 1824 também. Então, assim, marcamos esse tempo, 200 anos, 2 séculos, de testemunho enquanto Igreja de Jesus Cristo nesse nosso país. É uma história que trouxe de dificuldades, determinação, resiliência, né? A Igreja Luterana, como o senhor disse, desde 1824 no Brasil, e essa presença, além da presença religiosa, o que o senhor destaca além disso? Qual a importância da presença luterana no Brasil? Olha, claro, a Igreja, enquanto espaço de vida, de fé das pessoas, faz com que essa fé vá se espalhando para dentro das coisas do dia a dia da igreja, né? Então, desde sempre, uma das características muito presentes na Igreja Luterana foi a necessidade de um espaço específico para o processo de educação e de formação das crianças, as escolas, né? Então, temos em quase cada comunidade luterana que foi se instalando no país, juntamente com a igreja, uma escola, ao menos de ensino fundamental. É a mesma história que aconteceu na região, aqui em Ibirama, Rio do Sul, onde a igreja se instalou, né, hospitais, a igreja manteve isso, né? Exatamente, né? Inclusive, onde hoje fica o salão, o centro evangélico da comunidade, especificamente onde hoje fica a casa pastoral aqui da paróquia de Ibirama, antigamente era o prédio que abrigava durante a semana as crianças na aula, né, a escola, e durante o final de semana era o espaço de celebração dos cultos e sacramentos da igreja. A gente vê toda a história da Igreja Luterana desde os 500 anos da Reforma, que foi completado em 2017, se não me engano. E o que a igreja tem feito para manter os princípios dessa reforma relevantes no Brasil e especificamente na região? Olha, a gente sempre procura estar em sintonia com o momento, com o tempo presente, né? Então, acho que essa foi uma das grandes coisas que também Lutero propôs para a igreja na época, né? Que o evangelho, que a palavra de Deus tivesse uma sintonia, tivesse uma ligação com as coisas do dia a dia das pessoas. Não é apenas uma pregação que não encontra espaço nas necessidades das pessoas, sejam elas necessidades emocionais, sejam elas necessidades materiais, inclusive. Então, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil faz periodicamente todo um planejamento missionário, levando em consideração essas coisas. Aliás, Marcelo, inclusive, semana passada aconteceu o 34º Concílio Geral da nossa Igreja, acontece a cada 2 anos, e a cada momento é uma comunidade diferente que acolhe. Desta vez foi em Brasília, no Distrito Federal, a comunidade de Brasília acolheu, e ali foi feito todo um planejamento da igreja, todo o planejamento missionário da igreja, levando as considerações, ou considerando, melhor dizendo, as situações de todas as realidades da diversidade do Brasil, né? E foi elaborado, portanto, esse planejamento missionário de 2025 até 2030. Estamos agora recebendo o material para daí colocar em prática também, logicamente, dentro daquilo que é peculiar para a nossa região aqui, seja Ibirama ou seja todo o nosso Alto Vale. Trazendo para Ibirama, além dessa questão, também tem a questão da cultural também. A igreja está instituída aqui há muito tempo e
traz também toda uma história, né? Traz essa história, traz a história cultural, mas ao mesmo tempo em que traz toda essa história, acaba também sendo sempre uma igreja aberta para a diversidade, né? Então, mesmo que a igreja luterana no Brasil tenha sido iniciada por imigrantes alemães, a gente vê hoje uma diversidade também cultural ou até mesmo racial, né, dentro da igreja, né, que não é mais apenas a igreja dos alemães, como se dizia alguns anos atrás, mas é uma igreja que procura incluir as pessoas que querem perceber que o Evangelho de Jesus tem conexão com a realidade da vida que se vive hoje em dia. Eu gostaria de lembrar ainda que neste domingo, agora dia 27, nós teremos um encontro chamado Dia da Igreja, e vamos reunir aqui mesmo em Ibirama pessoas das 11 paróquias do nosso setor Alto Vale. Nosso setor Alto Vale começa aqui em Ibirama, vai subindo Getúlio, Dona Ema, até Vitor Meireles, depois inclui Lontras, Rio do Sul, Agronômica, indo até Taió, Mirim Doce, passando por Pouso Redondo. Então são 11 paróquias nessa região e a gente quer celebrar esse momento também agora, domingo, dia 27, aqui em Ibirama. Estamos num horizonte de umas 400, 500 pessoas, né? São delegações, são representações, e esse encontro a gente está redefinindo o local, porque a gente está avaliando internamente. Possivelmente ele vai acontecer nas dependências da própria comunidade aqui em Ibirama, na Rua Duque de Caxias.